Olá, turma. Vamos fazer a nossa revisão. Hoje o nosso foco é programação orientada a objeto, criação de classes, métodos e como acionar um método, como executar um método dentro de uma classe. Tá? Então, para isso, eu criei a nossa estrutura básica aqui, já deixei pronta, para a gente não perder tempo. Qualquer dúvida, só revendo os vídeos anteriores. A gente já tem várias vezes, nós já criamos várias vezes essa estrutura. E aqui a gente tem a pasta CSS, a pasta HTML, a pasta JS. Dentro da pasta JS, nós temos o arquivo script.js, que vai ser o nosso arquivo que vai conter os métodos, as ações do nosso site, da nossa aplicação. Tá? Então aqui é onde nós criamos nossas ações. E o index é a nossa estrutura óssea, né? Vamos dizer assim, da nossa aplicação do nosso site. Então aqui eu já deixei o arquivo index preenchido com a estrutura básica, não tem nada dentro dele, a gente está vendo aqui já do lado aqui no nosso browser, não tem nada, está em branco, tá? Nós só colocamos aqui a mensagem introdução a POO, Programação Orientada a Objeto, que está aqui na nossa abinha do browser. Dentro da linguagem eu coloquei PTBR e o char7 UTF-8. Lembrando que o UTF-8 é só um código, o char7 UTF-8 é só um código para ele aceitar C cedilha, acentuação, né? Uma codificação para ele poder trabalhar com o nosso alfabeto. E aqui embaixo eu fiz a ligação para o arquivo script.js para o index poder saber aonde vão estar os comandos que vão executar as ações, né? Vai fazer a mágica toda acontecer. Para a gente poder trabalhar, eu vou colocar aqui vou criar um botão, vou dar um nome de btn enviar. Tá? E vou colocar aqui enviar simplesmente para a gente ter um botão para a gente poder acionar o nosso método aqui. Vamos começar aqui no nosso script. Antes de começar, eu sempre gosto de relembrar uns conceitos que nós já vimos, que é o conceito de classe e objeto. A classe eu gosto sempre de associar à planta de uma casa. Então vamos lá, rapidinho. Classe é a planta. Imagina um arquiteto, um engenheiro civil que construiu uma planta, né? Projetou uma planta de uma casa. Então ele comentou aqui, ele projetou uma casa com 4 cômodos, 3 portas e 4 janelas. Beleza. Toda vez que alguém for construir essa casa, uma casa baseada nessa planta, ela vai ter 4 cômodos, 3 portas e 4 janelas. Se eu construir a segunda casa, vai ter 4 cômodos, 3 portas, 4 janelas. Por quê? Porque a gente está fazendo a construção das casinhas baseado na planta. Então, a planta é um molde para a criação dos objetos. O molde aqui é a nossa classe. E os objetos seriam as casinhas que estão sendo construídas baseado na planta. Então, como é que a gente constrói o nosso molde, a nossa classe? A gente usa a palavra-chave class. Eu vou colocar aqui dados. Sempre a classe começa com letra maiúscula, não esqueçam disso. E abri e fechei a chave. Então, está aqui a minha classe. Abri e fechei chave. A classe, ela possui um método chamado construtor. Tá? Esse método construtor é executado sempre que a classe for instanciada. Então, eu tenho aqui o método constructor, que é o nosso método construtor, que a gente pode colocar um comando qualquer, né, uma mensagem para exibir na tela, alguma coisa, mas geralmente a gente faz o quê? A gente instancia, a gente cria, melhor dizendo, a gente cria as nossas variáveis. Eu vou criar a variável data, tá, que vai receber um vetor, né, que vai receber um vetor vazio. Então, a simbologia, o comando que a gente utiliza aqui, né, para simbolizar um vetor e vazio, né, sem nada dentro, é esse colchete. Se a gente quisesse já até
criar uma variável e atribuir valores para dentro desse vetor, bastaria colocar, por exemplo, A, B e C. Então, eu tenho aqui 3 valores dentro desse vetor, que esse é um vetor de 3 elementos, e ele tem o índice 0, que é o primeiro elemento, é o A, o índice 1, que é o B, e o índice 2, que é o C, tá bom? Aqui eu não preciso definir o tamanho do vetor, basta eu colocar o vetor vazio e assim que a gente for adicionando valores, esse vetor vai aumentando de tamanho, tá? Dinamicamente. Bem, agora como é que eu construo um método, que seria um conjunto de ações, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, add texto, tá? Um add texto, abro e fecho parênteses, igual o método construtor, a diferença é que aqui esse método eu dei o nome para ele, e abri e fechei a chave. Tá? Então, toda vez que eu chamar o add texto, ele vai executar tudo que estiver dentro dele aqui. Como é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar aquela variável data que eu criei, tá? Vou adicionar, vou usar uma função chamada push. Essa função adiciona um valor dentro do vetor, né? Na última parte dele, né? No final do vetor, ele adiciona esse valor que está aqui dentro desse parênteses. Eu vou colocar aqui novo valor, tá? Então, toda vez que for executada, ele vai pegar esse vetor e vai adicionar o conteúdo desse que está dentro das aspas, dentro desse vetor, tá bom? E agora eu vou exibir o vetor console, vamos usar aqui o console.log, e vou exibir esse vetor, tá? Dentro lá do nosso console, beleza. Agora o que eu vou fazer? A classe criei. Então criei uma classe que possui uma única variável data e possui um método que é um método adicionar texto que adiciona um valor dentro desse vetor, tá bom? Agora, como é que a gente executa esse método? Eu executo essa ação, que é adicionar um conteúdo de texto dentro desse vetor. Bem simples, mas para isso eu preciso instanciar, tá? Lembra lá da construção? A gente constrói a planta, ele projeta a planta, constrói a planta da casa, depois a gente constrói a casa. Então aqui a gente construiu a classe, o molde. Agora a gente vai construir o objeto, né? E que nós chamamos de instanciar. Então como é que a gente vai instanciar um objeto? Eu vou colocar aqui const, vou chamar de obj, tá? Objeto, nome genérico, né? Objeto, eu vou botar obj1 e vou colocar aqui new, tá? E o nome da classe, dados, tá? Abro e fecho parênteses, ponto e vírgula. Instanciei, criei o objeto que possui todas essas características. Agora eu quero fazer o seguinte, toda vez que eu clicar nesse botão, eu quero disparar o método adicionar texto, o add texto. Como que eu faço isso? Eu tenho que fazer uma referência, igual nós fizemos no último vídeo, uma referência, então vou colocar aqui, ó, const btn enviar, tá? Poderia ser qualquer nome, recebe document.getElementsById, e aqui eu vou colocar o ID do botão. Professor, o que é esse ID? É a identificação que nós demos para o botão lá no HTML. Ó. Se a gente for no HTML, está aqui a tag que cria o botão, e nós temos a propriedade ID, que tem o nome btn enviar. Então eu vou copiar ele aqui, btn enviar, e vou colocar aqui, ó. Então, quando for executado, ele vai lá no HTML, vai pegar o elemento que possui o ID btn enviar. Então, a gente criou essa referência. E agora, baseado nessa referência, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, ó, btn enviar ponto onClick. Então, o onClick vai receber
uma função, e nessa função a gente vai acionar um método. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o objeto que nós criamos, ponto add texto. Repare, gente, que como é que a gente aciona um método dentro de uma classe? A gente tem o nome do método aqui. A gente pega o objeto que eu criei, que é o obj1, ponto, e o método que está ali dentro. Se eu tivesse um outro método aqui, sei lá, um método, sei lá, um cadastro. Então, se eu tivesse um método cadastro aqui, ó, cadastro, beleza, tem aqui o método, ele está vazio, não faz nada, mas como é que eu acionaria? A gente colocaria o nome do objeto, obj1, ponto, repare que ele já vem até aqui, ó, cadastro, que foi o nome que eu dei para cá, ó. Tá? Então, eu estaria executando aquele método, esse método está vazio, não faz sentido, tá? Mas foi só para exemplificar como a gente aciona o método dentro de uma classe. Beleza, então está aqui, se a gente clicar agora, ele já deve funcionar, vamos ver? Beleza, lá, cliquei, ele veio aqui, novo valor, então o método push foi executado e foi adicionado no vetor o campo novo valor. Se eu clicar novamente, ele vai adicionar um segundo valor dentro do nosso vetor. E cada vez que eu clico, ele vai adicionando um valor no final do vetor. Então, a gente tem aqui, ó, o índice 0. Vou aumentar aqui para vocês verem. Nós temos aqui o índice 0, o índice 1, o índice 2, 3 e 4, tá? Que foi representado aqui, foi exibido aqui. Legal, né? Eu vou colocar aqui algumas dicas para vocês estudarem aí. Quem quiser depois anota, faz aqui algumas coisas que eu achei interessante. Primeiro, chamar atenção para o método construtor. Então, eu vou colocar aqui, ó, se eu ocultar aqui a nossa árvore de projeto, né? Eu coloquei aqui, ó, dá um espaço. No método construtor, o que ele faz? O método construtor é o primeiro método utilizado / executado toda vez que a classe for instanciada. Então, toda vez que a gente instanciar a classe, a gente já executa esse método construtor aqui. Beleza? Agora, o que a gente pode fazer aqui? Há uma coisa interessante também, que foi novo, era o push. A gente poderia colocar o que a gente está fazendo aqui para a gente relembrar, ó. Então, eu já tenho aqui, para não perder tempo, eu já deixei isso digitado ali. Vamos colocar aqui, ó. Push é uma função que adiciona um valor no final do vetor, tá bom? Então, push é uma função que adiciona um valor no final do vetor, que é o que ele está fazendo aqui quando a gente clica no enviar. Agora o vetor está limpo, que eu recarreguei. Clicou, adicionou clicou, adicionou mais no final, clicou, adicionou mais e assim por diante, tá? Beleza. Agora, uma outra coisa interessante que a gente tem que rever e importante na nossa aula, aqui fazendo finalzinho a revisão, é como que a gente instancia. Deixa eu ocultar aqui. Beleza, aqui, ó. Instanciando uma classe, né? Instanciando a classe dados. Então, eu instanciei a classe dados, aqui, ó, a classe dados foi instanciada. Aqui a gente pode botar um ponto, né, para ficar melhor. Instanciando a classe dados. Embaixo eu tenho aqui, na próxima linha, o que eu coloquei aqui? Quando uma classe é instanciada, um objeto é criado, que foi o obj1 que eu criei. E aqui eu coloquei mais uma observação. No comando abaixo, criamos o objeto obj, tá? Então, só para a gente ver como que a gente instancia uma classe, tá bom? Então, foi só um lembretezinho, uma revisão da aula que nós tivemos aí, tá bom, gente? Isso é bom para dar uma revivada. Na sequência aí, a gente vai ver herança. Um abraço, até a próxima.